Oi, gente, tudo bom? Bom, eu sou Juliane Toniolo do canal Operação Europa e hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho polêmico que eu relutei muito para poder publicar um vídeo com relação a isso, mas eu acho que eu encontrei um meio termo para a gente falar sobre esse assunto e deixar para vocês que vão assistir esse vídeo pensarem um pouquinho em qual vai ser a melhor forma de adaptar isso à realidade das suas famílias, né? A pergunta que não quer calar: quanto de dinheiro eu levo para a Itália? Para uma mudança de país, para uma mudança para o exterior? Bom, gente, essa realmente é uma pergunta muito particular, né? É um assunto muito de cada um, é muito interno da família, né? Mas eu acredito que eu vou conseguir passar para vocês algumas informações, principalmente de como a gente se organizou financeiramente para poder fazer uma mudança de país. Então vamos lá. Primeira coisa, eu sempre bato na tecla com todo mundo a questão do planejamento, né? É uma coisa fundamental, essencial, é algo que funcionou e continua funcionando dentro do meu núcleo familiar. Então vamos lá. Bom, partindo do planejamento, que é uma das situações mais importantes que eu considero, ok? Como que nós nos organizamos para sair do Brasil? Como a gente não sabia muito bem ainda o que a gente ia enfrentar, porque você fazer um custo fixo ou uma planilha financeira de uma família de 6 pessoas é complexo, né? E a gente não sabia muito bem, e também a gente não tinha achado informações substanciais com relação a quanto que custava cada coisa. Até porque isso depende muito de família para família. Então, o que nós resolvemos fazer no Brasil? Primeiro, nós fizemos um elenco de coisas prioritárias que a gente achava que seriam as nossas necessidades chegando aqui na Itália, né? Então, assim, o carro era uma coisa essencial que a gente ia precisar. Alugar uma casa era também algo já essencial para os nossos planos. É, a gente comprar algumas coisas para casa também seriam essenciais, porque nós não sabíamos se a casa ia vir com móveis, ia vir sem móveis, ia ter a parte lá de louça, eletrodomésticos, se não ia ter, porque aqui você encontra casas que são totalmente equipadas e casa que você pega do zero. Então a gente tentou fazer um meio termo entre tudo isso e como que nós iríamos nos organizar. Então, saindo do Brasil com essa mentalidade desse elenco de coisas que a gente mais ou menos presumiu, né? Indo sempre pro pior, digamos. No caso, pegar o exemplo do apartamento. Se a gente só conseguir alugar um apartamento vazio, o que nós vamos fazer? Então, a gente foi selecionando, ó. Prioridade A, B, C. Por exemplo, eu falei pro Mauri, nós vamos chegar lá, já vai começar o inverno. Eu preciso de uma secadora de roupa, porque lavar roupa de 6 pessoas, varal estendido pela casa, frio, precisa de uma secadora. Então, eu não queria abrir mão, eu achava que uma coisa importante para nós era uma secadora de roupa e de fato foi. Então, entendem? Daí cada família tem que fazer a sua avaliação do que acha que é uma necessidade para si próprio, né? Para o bem-estar da sua família. Então, o que nós fizemos? A gente fez esse elenco de coisas, pensamos assim, macro em tudo, para fazermos uma conta no papel. E depois a gente foi vendo, foi fechando esse argumento de acordo com o recurso que a gente tinha. Então, no Brasil, nós nos organizamos, nós vendemos as coisas da nossa casa e nós nos organizamos em centros de custos, tá? Então, com a venda, o que a gente vendeu do carro e a gente guardou do carro era o recurso que a gente ia utilizar aqui para as despesas do carro, tá? O que nós vendemos de eletrodomésticos era o recurso que nós iríamos gastar aqui com os eletrodomésticos. Então, nós fizemos uma planilha muito boa no Brasil, elencando tudo isso. Então, o que nós vendemos de roupas foi o que a gente aplicou de roupas aqui.
Algumas coisas, como tem o vídeo do que eu trouxe na mala, eu já trouxe para poder gerar uma economia, tipo lençol, toalha, sabe? Para essa chegada, né? Para não precisar gastar com esse tipo de coisa. É, e aí, então, nós fomos elencando, né? Os eletrônicos, o que a gente vendeu de eletrônico no Brasil foi o que a gente comprou. Alguns eletrônicos aqui, que, por exemplo, um PlayStation estava na nossa lista de prioridades para as crianças. Por quê? Porque ia chegar o inverno, a gente não conhecia ninguém, o que, que a gente ia fazer. Entende? Então, a gente teve que abrir muito a cabeça para poder abrir bem esse planejamento e poder saber, sem saber como seria a nossa vida, né, quando a gente chegou, né, quando a gente chegou aqui. Então essa é a dica macro que eu quero dar para vocês a respeito desse planejamento, para daí vocês irem conseguindo ir pensando em valores que vocês acham que é adequado com a realidade da família de vocês, né? A gente precisa entender isso, o padrão de vida de cada família, os hábitos de cada família. Se você tem hábitos mais simples ou se você tem hábitos que exigem mais que você expenda recursos financeiros. Expenda? Não, acho que nem existe essa palavra em italiano. Que você gaste, ok? Que você gaste mais dinheiro, né? Às vezes você tem um hábito de que o lazer é uma coisa muito importante para você. Então, é difícil eu equalizar, digamos, e dizer para vocês, ó, tem que trazer X. Então, eu vou dando ferramentas para que vocês possam aproveitar essas dicas e reunindo essas informações até que vocês cheguem num ponto comum. Bato nessa tecla de novo, gente, estudar o italiano, aprender o italiano é bem importante para que os projetos fluam e vocês consigam também resolver as coisas aqui com mais facilidade, ok? Então, o primeiro vídeo eu vou falar sobre isso, vou fazer continuação, porque daí nós vamos falar um pouco das despesas fixas e o que a gente enfrentou chegando aqui, como que foi o estica e puxa do dinheiro, como que foi a situação da gente ter dinheiro no Brasil e ter que viver, né, viver de real gastando em euro, como que foi essa experiência também pra gente no primeiro ano. Porque o nosso planejamento, nós fizemos um planejamento de 1 ano para estar aqui na Itália sem trabalhar, utilizando recursos do Brasil, né? Nosso planejamento começou 2 anos antes da gente se mudar, porque a gente foi já economizando, fomos já fazendo uma poupança, né? Para ir economizando aí uma graninha. E aí depois o segundo passo, o planejamento de viver 1 ano aqui com dinheiro do Brasil para que a gente pudesse acomodar as crianças, pudesse entender culturalmente como que o país agia, né, a questão do aluguel, que foi difícil da gente alugar um apartamento no primeiro momento, enfim, os desafios que a gente não sabia como iam ser, então a gente resolveu se preparar com esse 1 ano de recurso, digamos, atrasamos um pouquinho mais a nossa viagem para sair do Brasil, para poder juntar mais dinheiro, para poder ter uma tranquilidade quando chegasse aqui, não ficar num desespero, né? Tipo, tá acabando o dinheiro e agora o que nós vamos fazer? Como que vai ser? Então, isso também eu considero que foi uma coisa muito importante pra gente, lembrando sempre que a nossa família é grande, então os cuidados que a gente teve que tomar foram muito maiores, mas o princípio, na minha cabeça, de acordo com a minha opinião e com a minha experiência, tá? O princípio é o mesmo para um casal, uma família de 1, 2, 3, 10, 20 filhos, é a mesma coisa. Tá bom? Vamos voltar a falar desse assunto e nos vemos no próximo vídeo. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve no canal, acompanha as nossas redes sociais lá no Instagram, no Facebook e a gente vai trocando mais ideias aí, tá bom? Beijo da mama, até a próxima, tchau, tchau!